A mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. A paz de Cristo para todos. Eu sou o professor Denis Pereira, chegando para vocês e com vocês aqui através do YouTube, com mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical, a lição 11, neste caso para a classe de jovens, mas aqui tem vídeo também para a classe de adolescentes e de juvenis. E eu vasculhei a revista de adultos do primeiro trimestre de 2021, amei o tema e vou gravar videoaulas para a classe de adultos no próximo trimestre também. Por isso é muito importante que você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Faça parte de uma comunidade já de quase 20 mil pessoas edificadas, alimentadas, fortalecidas pela palavra de Deus através do nosso conteúdo, do nosso trabalho. Inscreva-se no canal, clica no botãozinho vermelho, inscreva-se e ative o sino de notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube notifica você e você assiste em primeira mão. Conheça o nosso ministério, minhas redes sociais estão todas aqui na descrição dos vídeos, nossas viagens ministrando a palavra de Deus, vídeos de ministrações, vídeos de pregações. O meu WhatsApp é o 1999-444-2831. Nós temos neste número um grupo de 6 grupos de professores da EBD, onde você pode entrar, inclusive o link para estes grupos está na descrição dos vídeos, e esse é o contato também para nos convidar, enfim, para marcarmos aí uma agenda para atender os irmãos, pregando a palavra de Deus, dando palestras, enfim, será um prazer cooperar com os irmãos. Comente o nosso vídeo, é muito importante fazer como a irmã Jane Patrícia, Rodrigo Orlando, a irmã Clecivânia, Cantinho Criando Artes, Leandro Saldanha, Ateliê da Thay, Família Souza, Marcos Vinícius, Emanuele Duarte, Joelma Santos, Elo Costa. Tem muita gente que tem comentado os nossos vídeos. Comente os nossos vídeos, isso faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é importante e ele espalha para muito mais pessoas. Fala pra gente como está a EBD na sua cidade, na sua igreja, como vocês estão se virando em tempos de pandemia. Lição 11, classe de jovens. Estamos estudando esta lição, estamos já chegando ao final, não é? Falando sobre bons e sobre maus exemplos, e hoje nós vamos falar dessa história clássica, né? Deste texto clássico da Bíblia Sagrada. Quem nunca cantou, quem nunca pregou, quem nunca ouviu falar sobre a mulher samaritana no texto de João 4, o texto do dia está no versículo 42 de João 4, ele dizia uma mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A samaritana, numa conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. O texto em classe está em João 4, de 1 a 15. A introdução diz: o evangelista João apresenta uma história ocorrida no ministério de Jesus quando ele passa por Samaria, uma terra desprezada pelos judeus. Jesus se dirige à localidade onde havia um poço e, quebrando um protocolo, fala com uma mulher samaritana. Eu costumo dizer que nada na Bíblia está escrito à toa, nenhuma vírgula, nenhum acento, nada. Tudo tem um porquê, e aqui vale a pena acentuar aí na sua Bíblia: Jesus para falar com uma mulher e que é, além de tudo, samaritana. Tem todo um contexto histórico que nós vamos analisar um pouco aqui dentro desta lição, tá certo? Então isso tem muito a nos dizer. Jesus para falar com uma mulher. Já não era algo usual um homem falar em público com uma mulher, não é? Ou uma mulher falar com um homem. Por isso que ela estranha quando Jesus inicia a conversa com ela, porque não era comum. Como se não bastasse este detalhe, esta característica cultural dos relacionamentos naquela época, havia o fato de que Jesus era judeu e ela era uma mulher samaritana. Isso criava aí um ambiente desfavorável para qualquer tipo de diálogo entre um homem e uma mulher. Mas Jesus chega e quebra o protocolo ao falar com esta mulher e ao nos deixar uma lição extraordinária do quanto o Evangelho deve ser uma ponte de aproximação entre as pessoas e não
um muro que nos separe daqueles que mais precisam de Jesus. Tópico 1. No caminho para a Galileia. Uma rota necessária para Jesus. Ao narrar a história da mulher samaritana, João descreve que o encontro dela com Jesus se deu em território samaritano. Jesus retirou-se da Judéia em direção à região dos Galileus e precisava passar por Samaria. Não é muito claro por que Jesus, neste caso, tinha que passar por Samaria. Um dos motivos é porque era a rota mais curta, mais rápida, mais direta, não é? Para chegar da Judéia à região da Galileia. Esse é um dos motivos, não é? Um outro motivo é porque talvez Jesus estivesse com pressa naquele momento, e quem está com pressa procura a rota mais curta. Mas ao ler o texto, ao perceber alguns detalhes no texto, nós também podemos entender que era necessário passar por Samaria, porque dentro das condições espirituais, sociais e culturais que se encontrava esta mulher, ela não tinha a menor condição de ir até Jesus. Ela não tinha a menor possibilidade de se aproximar de Jesus. Então eu costumo dizer que quando se tornou impossível os homens irem até Deus, ele veio até nós na pessoa de Jesus Cristo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu acho isso fantástico e extraordinário, porque para o homem, por causa do pecado, era impossível se aproximar de Deus. Então, Cristo se tornou um de nós, tornou-se semelhante a nós e veio até nós para nos buscar, para nos resgatar, para nos salvar. Por isso era necessário entrar em Samaria. Aquela mulher não teria condições de chegar até Jesus. Então ele foi até ela novamente. O Evangelho é Cristo indo até as pessoas. O Evangelho é a salvação indo ao encontro do pecador. Esta aqui é uma mulher trabalhadora, não é? Você vai encontrar aqui alguns detalhes e você vai perceber que esta não era uma hora usual de se buscar água. Primeiro, por causa do sol. Nós estamos falando de uma região desértica que durante o dia as temperaturas chegam aí a 50 graus, não é? No deserto. Então não era usual que fosse buscar água ao meio-dia, muito menos para uma mulher que usaria esta água para plantações, para a limpeza da casa, para cuidar de animais, não é? Então era muito comum que elas fossem bem cedinho, bem de madrugada, também por conta dos pastores, que às vezes acabavam incomodando as mulheres, então era muito comum que as mulheres fossem pela madrugada buscar água. Agora, essa mulher, pelo histórico dela que vai se desenrolando na conversa com Jesus, nós também podemos entender que muito provavelmente ela vai buscar água nesse horário, porque já que todas as outras iam pela madrugada, você percebe que quando ela chega, não tem ninguém aqui, só tem Jesus. Se Jesus não chega, não tem ninguém. Muito provavelmente, pelo desenrolar da história, a fama dessa mulher era conhecida. Então ela não ia buscar água no momento usual das mulheres para não se encontrar com ninguém. Eu entendo isso quando eu leio esse texto. Olha só, a samaritana não foi ao poço saber da vida das pessoas de sua aldeia e foi trabalhando que encontrou a salvação de sua alma na pessoa de Jesus. Essa mulher, ela era ciente dos costumes da sua época. Então, quando ela recebe Jesus e Jesus pede a ela água, ela questiona como um homem, um judeu, pede água a uma mulher samaritana. Na mentalidade dela, toda a rixa, todo o conflito, a contenda que havia já há séculos entre judeus e samaritanos era algo
vivo. Então, quem é esse galileu? Quem é esse judeu? Será que ele não conhece os costumes da nossa época? Será que ele não conhece a nossa história, não é? Então, os samaritanos não eram muito bem vistos pelos judeus, não é? Porque quando, entre outras situações, quando Jerusalém, quando o povo foi levado para o cativeiro, não é? O que foi feito? Foi levado para Samaria povos de outras nações que levaram consigo seus deuses e misturaram ali o culto a Deus. Então os samaritanos se tornaram ali um povo misturado, não é? Então isso cada vez mais foi afastando, não é, os judeus dos samaritanos, a ponto deles terem um lugar próprio de adoração no Monte Gerizim, não é? Então é muito interessante, ele usa aqui a parábola de Lucas 10:37, quando Jesus fala do bom samaritano, quando ele pergunta para aquele jovem quem é que usou, não é, para aquele doutor da lei, quem foi que usou de misericórdia, ele não diz que foi o samaritano, não é? Ele diz que foi aquele que usou de misericórdia. Ele não diz que foi, olha, foi o samaritano, o bom samaritano. Não, a rixa, ela era muito grande, tá certo? Eu costumo brincar aqui, brincar não, eu costumo dizer porque é uma verdade. Quando essa mulher chega na fonte para buscar a água, a fonte está sentada na fonte, porque Jesus é a fonte de água viva, é a fonte da vida eterna. E quando ela chega para buscar água, quem está sentada na fonte? Quem está sentado na fonte? A fonte, o próprio Jesus, a água viva está sentado ali, mas ela não tem acesso a isso num primeiro momento, por conta de todos estes conflitos culturais, sociais, espirituais, que acabavam afastando as pessoas de Jesus. Por isso que Jesus deixa essa grande lição para nós. Nós devemos ser facilitadores do acesso das pessoas ao caminho da salvação. Tópico 2, a água para a vida eterna. Onde, pois, tem a água viva? A segunda parte da Samaritana é uma resposta à declaração de Jesus. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus vai evangelizando a samaritana à medida que ela vai lhe fazendo perguntas, de forma paciente. Jesus vai respondendo os questionamentos dela. É muito interessante que Jesus não chega diretamente na mulher e expõe essa mulher. Jesus aplica aqui um conceito terapêutico de ouvir. Jesus vai escutando esta mulher e as perguntas e as palavras que Jesus vai usando vão fazendo esta mulher abrir o coração, e é ela que vai expor a sua situação para Jesus. É verdade que Jesus não tinha como acessar a água do poço, mas a mulher também não tinha como ter acesso a Jesus. Mas Jesus está dizendo, se tu conheceras quem é que fala contigo, tu lhe dirias e ele te daria a água viva, não é? A água viva é aquela água que brota, não é? Então quando você fala do poço, você está falando daquela água que está brotando no fundo do poço. E ela olha para Jesus e vê que Jesus não tem as condições para tirar essa água. Só que Jesus está falando de água viva, da água que sacia a sede da alma, e a mulher está falando da água natural, que sacia a sede do corpo. Quantas vezes Jesus está falando conosco numa situação, não é? Jesus está querendo acessar certas áreas da nossa vida, mas nós estamos achando que Ele está tratando de coisas do nosso cotidiano, de coisas naturais. Jesus está falando conosco de coisas sobrenaturais e nós estamos achando que Ele está tratando de coisas naturais. Jesus está colocando a nossa disposição
disposição, coisas extraordinárias, sobrenaturais, bênçãos espirituais, e nós estamos nos limitando a coisas momentâneas e temporárias. E ela pergunta: és maior que o nosso pai Jacó? É uma referência histórica, não é? Aquele poço Jacó deu a José, Jacó tinha cavado aquele poço, não é? Então, eles eram muito presos à cultura, eles eram muito presos à história. Para a mulher samaritana, a grandiosidade de Jacó era inegável, e seu ponto de referência é redirecionado para Jesus quando ele diz que quem bebesse da água daquele poço teria sede novamente. Veja que Jesus, ele não deturpa a imagem de Jacó, mas ele retorna a conversa ao ponto principal: a sede que só pode ser saciada nele. João 7,37, se não me falha a memória: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus não apenas tem água, ele é a própria água da vida, água limpa, viva e inesgotável. E o desejo de Jesus é tornar cada um de nós fonte desta água viva que ele é, para que outras pessoas tenham acesso a ele por meio da nossa vida. Jesus vai falando com ela, até que Jesus diz a ela: chama o teu marido. Interessante que ela diz assim, ó: não tenho marido. E Jesus fala para ela: dissestes bem, porque tiveste 5 e o que agora tem não é teu marido. Dá-nos entender que esta mulher, por muitas vezes, procurou ser aceita, procurou ser amada, mas os seus relacionamentos, por algum motivo, nunca deram muito certo, não é? E o marido o homem com quem ela convive aqui agora, não significa que ela está vivendo com o marido de outra, hein? O que pode estar acontecendo aqui também é que ela agora está com um homem, mas que eles não são legalmente casados, não é? Então eles estão vivendo um romance como marido e mulher, mas não assumiram um compromisso como marido e mulher. É preciso ter muita atenção em alguns detalhes para a gente não forçar o texto, não é? Às vezes as pessoas dão uma ideia de que essa mulher aqui é uma mulher prostituta. É preciso tomar cuidado, porque o texto não diz isso, tá bom? Então é preciso olhar isso aí. E é interessante que quando ela abre o coração, Jesus acessa a alma dela. Interessante que Jesus não vai de uma vez, Jesus não chega dando bicuda no portão, não. Jesus é educado. Não é? Então, quando ela abre o coração, Jesus acessa a alma dela e diz: dissestes bem, porque tiveste 5 que agora tem não é teu. Como é que esse judeu sabe disso? Como é que ele sabe deste segredo? Não é? Como é que ele sabe desta situação? Não é? Como é que ele sabe? Não é? E quando Jesus fala isso para a mulher entende que ela não está falando com qualquer pessoa. Interessante isso. Quando nós estamos tomados pela graça e pela misericórdia de Deus, nós conseguimos falar com as pessoas, fazê-las entender que a vida que estão vivendo não é uma vida que agrada a Deus, com misericórdia, com graça. Jesus não está atacando esta mulher. Jesus está tratando da realidade que ela vive. O tópico 3, ela exclama: vejo que és profeta. Jesus recebe da mulher uma declaração impressionante. Muitas declarações foram dadas a Jesus. Agora, esta samaritana está reconhecendo que aquele jovem judeu tinha o que os profetas do Antigo Testamento tinham: a capacidade de saber de certas informações pelo Espírito de Deus. Na prática, o que nossas palavras e nossas atitudes dizem acerca de Jesus? Que percepção temos quando ouvimos sua palavra, vemos seus milagres em nossos dias, não é? Então, as palavras de Jesus provocaram naquela mulher um reconhecimento que ela estava diante de alguém diferente, que ela estava diante de alguém que era poderoso, não é? Que ela estava diante de alguém que, precisava ser escutado,
escutado com atenção e ela reconheceu que Jesus era diferenciado. As palavras de Jesus devem provocar em nós este certo incômodo espiritual que nos leva ao arrependimento, à confissão de pecados e transformação de vidas. Em espírito e em verdade, uma das palavras manifestas por Jesus que causam mais impacto até hoje é a sua referência à adoração ao Eterno, não é? Então, eles tinham coisas muito bem definidas, né? Eles tinham era praticamente os seus rituais, né? Então, olha, adora a Deus aqui, faz assim, os judeus adoram no templo, os samaritanos no Monte Gerizim, e faz desse jeito, e ora desse jeito. Aí Jesus vem, e Jesus deixa muito claro, não é? E Jesus quebra essa barreira, né? Porque, tipo assim, então o judeu não pode adorar no Monte Gerizim, o samaritano não pode adorar em Jerusalém. Jesus chega e diz, olha, é o seguinte, vem a hora, e já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Jesus vem deixar claro que Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Mais importante que a adoração é o adorador, mais importante que a adoração é quem adora. E ele continua dizendo, porque vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A primeira verdade, Deus procura adoradores. Lembra lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel está meio que perdido ali, quem vai ungir, quem não vai ungir, porque este é grande, é bonito, é forte. O Senhor diz o que para ele? Samuel, não atentes para a aparência, não olhe para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor sonda o coração. O que é isso? Ele sonda intenções, ele sonda motivações. As pessoas podem olhar um ambiente e ver muita adoração. Nós podemos nos especializar em adoração, mas Deus está olhando nossa intenção, nossa motivação. O culto pode estar lindo, maravilhoso, louvor, mas a pergunta que Deus está fazendo a nós é: por que você está aqui? Por que você me adora? Qual sua motivação para me adorar? E Ele sonda os nossos corações com a sua palavra para que Ele possa ver as intenções e motivações. Ele vê as intenções e motivações do nosso coração. Então Deus procura, e Ele procura os verdadeiros adoradores. Se Ele procura os verdadeiros, é porque existem os falsos, aqueles que adoram da boca para fora, aqueles que acham que a adoração está circunscrita ao culto, está restrita ao ambiente religioso. Não, a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Significa que adoração, adorar, adorador é um estilo de vida. A adoração verdadeira, ela é fruto de uma vida dedicada integralmente a viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31, quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso. O meu trabalho deve glorificar a Deus. A minha paternidade deve glorificar a Deus. O meu casamento deve glorificar a Deus. A minha vida, a minha fala, o que eu escuto, o que eu assisto, tudo, todo o meu ser, toda a minha alma, toda a minha mente, todos os pensamentos, tudo na minha vida deve glorificar a Deus, a nossa vida. Por isso que Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, perfeito, agradável, sacrifício vivo.
louvor. Interessante isso, porque quando falamos de adoração, falamos de culto, e quando nós falamos de culto, nós vamos entender que a nossa vida é uma integralidade de culto a Deus, de adoração a Deus em todo e qualquer ambiente. Isso é adorar verdadeiramente a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, não está limitado às quatro paredes do templo, não está limitado aos minutos que dura o culto, não, ele está em nós, pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós, logo em todo e qualquer ambiente, nossa vida deve glorificar a Deus, senão nós seremos adoradores, mas não verdadeiros adoradores, e são os verdadeiros que o Pai procura. E se não me falha a memória, é o único lugar na Bíblia que diz que Deus procura alguma coisa. Deus procura os verdadeiros adoradores. Bom, no final desta conversa, não tem como. Quem tem um encontro transformador desse com Jesus, não fica calado. Eu costumo dizer que muitos jovens, muitos adolescentes, eles não falam de Jesus para os seus amigos, na faculdade, na escola, nas redes sociais, porque a experiência deles com Jesus é muito rasa para ser compartilhada, muito superficial. Por quê? Porque Zaqueu está aí para nos provar, e esta mulher também, que quando alguém tem um encontro transformador com Jesus, um encontro profundo com Jesus, não dá para ficar calado. A primeira reação é compartilhar esse novo relacionamento, como é feito nas redes sociais. Começa a namorar, já vai lá e muda o status. Relacionamento sério, quer mostrar para todo mundo, olha, eu estou namorando agora, olha, eu saí da geladeira, agora estou num relacionamento com Jesus. É a mesma coisa, ou pelo menos deveria ser. Começou o relacionamento com ele, abre o bocão, fala para todo mundo. E é muito interessante, porque a história de vida desta mulher não era muito favorável a ela, mas a transformação acontecida numa conversa na vida dela foi tão extraordinária que ela deixou o cântaro, correu para a cidade, que era uma aldeia praticamente, né? Vamos falar assim, um bairro, não é? Não era uma cidade, uma metrópole, praticamente um bairro desses de hoje, com apenas uma rua central no meio. E eu imagino esta mulher gritando a plenos pulmões: vinde e vede um homem que falou sobre a minha vida. Será que não é ele o Messias? Vinde e vede foi uma das pregações mais poderosas que já aconteceu, e nós podemos inclusive entender o que é pregação. Pregação é aproximar as pessoas de Jesus. Pregação é fazer as pessoas ficarem loucas para conhecer Jesus. Pregação é fazer as pessoas ficarem curiosas para saber quem é esse Jesus. E ela saiu gritando: venham, venham ver este homem, venham ver este homem. Será que este homem não é o Messias? E a Bíblia diz que as pessoas saíram da cidade e foram atrás, foram saber, foram ver quem era este homem. E aí a conclusão é esta: olha, já não é pelo que você falou, nós temos visto e temos crido que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Não é mais pelo que você falou, foi uma mensagem muito poderosa. E Jesus ficou ali por cerca de 2 dias e muitos creram nele. Que exemplo desta mulher, que nós busquemos ter uma vida transformada para aproximar as pessoas de Jesus, porque ele muda história, ele muda vidas e ele quer usar-nos para que outras pessoas tenham acesso a Jesus, tenham um encontro transformador com Jesus. Amém? Deus te abençoe, forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula, o próximo domingo. Deus abençoe.